Hoje nós tivemos aí, infelizmente, esse pé d'água aí, e eu estou recebendo aqui muitas ligações aqui de pessoas. Nós estamos com a turma lotada aqui, nós estamos com 50 pessoas aqui confirmadas, e hoje ainda teve mais 3 ou 4 que tentaram e tivemos que recusar. Mas São Pedro é mais forte, né? Então nós estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre comunicação. E falar de comunicação não é falar. Todo mundo pensa que comunicar é falar. Mas eu acho que vocês estiveram aqui ou estão aqui hoje por causa disso, né? Quem vai começar a reunião hoje? Quem que é que vai começar a reunião hoje? Cadê aquele microfone aqui, Eric? Ele não se preocupe, ele não está ligado. Eu estou com... Esse aparelho aqui, ele é responsável por 75% da pior fobia que existe, que é o medo de falar em público. Aqui todo mundo tem medo de falar em público ou ninguém tem medo? Quero de 0 a 10. 0, eu sou palestrante, eu sou exímio orador, e 10 é aquele cara que, quando vê isso daqui, treme na base. De 0 a 10, vamos dizer, quem tem 0? Esse aqui tem 0. Ayrton, radialista, tal, pessoal, esses tem 0. Agora, de 0 a 5, quem tem de 0 a 5 aqui? De 0 a 5 é aquele cara que, tudo bem, eu falo, não tem problema, eu começo uma reunião. Quem tem? Até que tem um público razoável. E de 5 a 10, quem? Esse é o ponto, né? Bom, esse curso aqui não é um curso de oratória. Esse curso aqui, uma palestra que eu chamo de curso, porque eu procuro trazer aqui uma tecnologia para vocês que faz com que vocês saiam daqui, pelo menos, com 50% a mais de coragem. Beleza? É isso, pessoal? Vocês querem isso? Bom, eu tenho uma fórmula de trabalhar que eu uso há pouco tempo, 40 anos. Eu gosto de, quando eu pergunto alguma coisa, eu gosto de ter uma resposta, de preferência unissônica. Claudinei, o que é unissônica? Ou seja, eu quero ouvir, igual o comandante da Lufthansa. A Lufthansa é uma companhia aérea, todo mundo conhece, né? Na hora, todo mundo que já viajou de avião sabe, né? Que eles falam, agora, por favor, o comandante pede para se apertar o cinto de segurança. E o comandante Smith da Lufthansa, ele falava, agora todo mundo vai apertar o cinto de segurança, mas eu quero ouvir apenas uma clique. Ou seja, todo mundo unissonicamente falar. Então, eu gosto, isso aqui é uma prática que eu emprego, que é quando eu perguntar para vocês se vocês entenderam, se está claro alguma coisa, eu quero que vocês respondam para mim unissonicamente. Está claro isso, pessoal? Sim. Sim, não é isso. Não é isso. Eu quero que vocês respondam com energia. Isso daqui é um trabalho que a gente trabalha com energia. Então, quando eu perguntar, está claro isso? Eu quero que vocês, num gesto, levantem o braço, estiquem o braço e falem, está claro, Claudinei? Ok? Está claro isso, pessoal? Claro. Ô, Claudinei, isso aí está parecendo o programa de auditório do Silvio Santos? É exatamente o programa de auditório onde eles trabalham com isso. Está claro isso, pessoal? Eu vou apresentar para vocês a Sara. Quem é a Sara, Claudinha? É tua vizinha? Não. A Sara
é a substância ativadora reticular ascendente. O que é isso? Substância ativadora reticular ascendente. Muito bem. Então, para vocês entenderem o programa de auditório, a substância SARA, não esqueça o nome, tá? É uma substância que está aqui no nosso bulbo cerebral. Ela tem um contato direto com o tálamo. E ela é responsável por nos deixar acordados. Para nos deixar acordados, exatamente. Então, mas o que tem que ver isso com o que nós estamos fazendo aqui? Essa substância é ativada através de movimento. Quando nós nos movimentamos, nós damos um comando para o nosso cérebro, que o nosso cérebro diz, você tem que estar acordado, porque senão você não vai cair, você vai ficar em algum lugar. E ela tem outras particularidades também. Essa substância é responsável, quando você está grávida, por exemplo, a mulher, ela olha, vê um monte de mulheres grávidas. Você compra um carro vermelho, de repente você começa a olhar, você vê um monte de carro vermelho. Tá? Ela tem essa propriedade. Mas o que tem que ver tudo isso com aqui e agora? O que vem tudo isso aqui agora é que quando eu peço... Está claro isso, pessoal? Está claro. Quando vocês fazem esse movimento, que vocês estão liberando a Sara e ela não deixa vocês dormirem. Então, vocês vão ficar acordados, quer queira, quer não. Ok? Está claro isso? Está claro. Então, tá bom. Muito bem. Quero 3 pessoas que têm 10 de medo de falar em público. Vem aqui. Vem aqui. Mais um. Mais um. Mais um candidato que tem 10 de medo de falar em público? Tá bom. Eu garanto que vocês não vão ter mais medo de falar em público a partir de hoje, a partir de agora. Tá? Eu até poderia dar o microfone para vocês se apresentarem, falarem, mas essa não é a proposta do curso. Eu falo curso porque, normalmente, eu trabalho em cursos de um dia, então, isso aqui, mas não deixa de ser um curso. Eu quero que vocês agora olhem bem para a plateia. Virem de costa para a parede. Os 3, por favor, virem de costa para a parede. Agora eu quero que vocês tirem as mãos do bolso e coloquem as mãos na parede. As 2 mãos. Agora, com toda a força, empurrem na parede. Empurrem. Estão empurrando? Toda a força. Isso, muito bem. Muito bem. Pode parar, voltar, vira para cá. Aplauso para eles. Eu pergunto para vocês. Vocês têm... O que é ter medo de falar em público? Ter medo de falar em público, o que é? É exatamente um medo. O que é esse medo? O medo de ser ridículo, o medo de errar. É uma timidez que nós nascemos com ela, todos nós. Você também, Claudinei? Claro, eu também. Depois eu vou contar uma história para vocês aqui. Agora, pergunto para vocês. Vocês acham que tem coisa mais idiota do que na frente de todo mundo empurrar uma parede? E, então, por que vocês têm medo de falar em público? Se vocês podem empurrar uma parede aqui. Tá? Estava fazendo um alongamento. Fazendo alongamento. Ok, obrigado. Senta. Então, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar exatamente o bloqueio. Para trabalhar esse bloqueio de falar em público, nós temos que ter conhecimento de nós. Nós temos que saber o que é que nós somos, o que é que nós podemos fazer. Então, eu fiz aqui uma apresentação
Quem, quando era criança, era assim? Levante a mão. Sorridente. E quem era assim? A maioria era assim, né? A maioria era assim. Bom, naquela época, não dependia da gente ser assim ou ser assim. A boa notícia é que hoje depende. Então a pergunta é: quem continua assim? Oh, perdão? Quem continua assim e quem continua assim? Depende do momento. O que nos faz diferente de qualquer tipo de bicho, qualquer tipo de. Os bichos não têm essa preocupação. Mas nós temos um sistema cerebral. Nós nascemos com um sistema complexo, que eu não vou entrar aqui na parte de todo o sistema nervoso, parasimpático, simpático, que são determinantes de todo o estado de fuga, de paralisação. É uma história muito bonita. A neurociência hoje faz milagres. Faz milagres. Se nós tivermos conhecimento, um pouquinho, que nós podemos melhorar no seu dia a dia, cada coisinha pequena, você vai poder mudar drasticamente de como você era, ou se você está assim, para estar assim. Vocês acreditam nisso? Acreditam ou não? Sim, beleza. Então, aproveitem o momento. Carpe diem. Carpe diem, eu trouxe essa palavra para cá, por incrível que pareça. Eu assisti um filme nos Estados Unidos, trabalhava lá, e Sociedade das Poetas Mortas. E aquela cena inicial trouxe assim, um insight muito legal. E isso foi em 1980 e cacetada, 89, por aí. E eu introduzi isso em todas as minhas palestras naquela época. No curso eu passo, inclusive, um trecho do filme. Quem não assistiu? Todo mundo deve ter assistido, não é? Sociedade dos Progressos Amor, que é aquele momento em que o cara olha todas aquelas imagens e alunos que passaram por lá, que estavam todos mortos, e, de repente, o falecido, né, o famoso lá, o nosso Tony Robbins, Robbie Williams, ele ia lá, carpe diem. Ou seja, aproveite o momento. Nós temos aqui uma horinha e meia para a gente curtir isso. Então, aproveitem esse momento que nós estamos aqui. Tá? O poder pessoal é um poder que nós trazemos conosco. Todos nós temos poder. Claudio, eu não tenho poder nenhum. Você que pensa. Você tem muito poder. E o poder pessoal independe da circunstância. O poder pessoal é aquele que você levanta da cama, você traz com ele todos os dias. Não é o poder circunstancial, que é aquele que, por exemplo, o cara é militar, se ele é sargento, ele tem mais poder do que o cabo, e o cabo tem mais poder que o soldado. Aquele é o poder circunstancial. Esse poder, na hora que você saiu do quartel, acabou. O poder pessoal é aquele que você carrega com você, onde você estiver. Você vai por exemplo, você vai para o mercado. Como vai você e tal, para a gente ver e tal. Aonde você vai? Esqueci o dinheiro. Não, você não vai pagar hoje. Pessoa próspera, aquela pessoa que está cheia de poder. Pessoa próspera não paga hotel, não paga refeição, não paga nada. É tudo dão para eles. Isso é poder pessoal. Tá? Mas, André, eu não tenho poder nenhum. Olha só, o poder do seu cérebro. Poder do seu cérebro. Permite seu coração bater 100 mil vezes ao dia, sem você contar. Bombeia mais de 6 mil litros de sangue através dos circuitos e veias, que tem uma extensão aproximadamente de 100 mil quilômetros. Permite seus olhos distinguir mais de 10 milhões de cores.
dá aos seus músculos uma força de 25 toneladas força se todas fossem agir em uma só direção. E tudo isso é controlado com uma massa um pouco mais de 1 quilo, chamada cérebro. A capacidade de armazenamento desse computador é tão grande que, mesmo com a tecnologia atual dos chips, um edifício do tamanho do ex-New York World Trade, esse cara aqui, seria necessário para obrigar um computador igual ao nosso cérebro. Só para vocês terem uma ideia. Mas como que essa... Eu não conheço isso daí. Isso tudo é questão de concentração. Estou passando isso para vocês porque eu quero que vocês saibam que vocês têm poder. Poder é concentração. Eu gosto de falar e de mostrar as coisas também. Deixa eu ver aqui um cara forte. O César, campeão mundial de ciclismo. César, eu quero que você dobre o meu braço. Dobrar o braço, você pega aqui assim. Esse cara é forte, viu? Você pega aqui assim, ó, aqui e aqui, para dobrar o braço, tá? Dobra o meu braço, sem tranco, só na força, tá? Não, isso, ó, pode fazer. Isso aqui, ó, eu não estou fazendo força. E agora eu vou fazer menos força ainda, mas eu vou me concentrar. Eu entro num estado de auto-hipnose e você pode fazer força. Faça. Faça. E eu não estou fazendo força nenhuma. Ah, mas você é forte. Não, vem cá você. É fácil, não? Eu, tal, ele. Agora, vamos pegar a mocinha. Aí, ó. É filha dele, mas ela não tem a mesma força. Tá? Então, claro que ela não vai dobrar meu braço. Agora, será que eu consigo dobrar seu braço? Está fazendo força? Tá? Está fazendo força, né? Agora você vai concentrar. Agora você vai concentrar. Fecha os olhos. Você vai imaginar. Abre seus braços. Não olhe para mim, problema nenhum. Só fecha os olhos e se concentre. Uma cachoeira caindo na sua cabeça. A água está caindo. E seu braço vai virar um tubo de aço. E ele começa a espirrar. A água que cai da sua cabeça, o chuveiro caindo e aqui. Pense somente na água espirrando. Na água espirrando. E eu estou dobrando seu braço. Está fazendo força? Espirrando apenas a água. Está fazendo força? Vem dobrar o braço dela, você que é forte. Só concentra na água. Concentra, espirrando a água. Olha, ó, aqui a senhora. Espirra a água. Pessoal, palma para eles. Pronto, você ganhou um livro. Então, perceba que nós todos temos poder. Depois vocês vão brincar com isso. Vocês podem fazer isso. Tá? Não é que é uma coisa. Eu posso fazer a pessoa ficar leve ou ficar pesada. É muito simples fazer isso. Quem é uma pessoa bem... Você já foi? Quem é uma pessoa... Ale. Vem cá, 2 marmanjos. Quero dois outros marmanjos. Vem aqui, você. Vem aqui, Homero. Eu quero que vocês, agora pegando pelo braço aqui, ó, vocês vão pegar o braço dela, fica assim, e vocês vão pegar aqui e vão levantá-la, tá? No 3, 1, 2, 3, levantem. Levantem. Deixa o braço duro. Isso, deixa o braço duro. Ela já tá difícil para levantar, sim, mas ela já está num estado pré de concentração.
Por quê? E eles levantaram um pouquinho. Agora você vai pegar ali toda essa tua mente e transporta aqui embaixo do seu umbigo. Pensa apenas nesse ponto. Pensa. Agora tente levantá-la. Pense nesse ponto. Pense nesse ponto. Pensa que... Olha, nem... Praticamente a gente duplica o nosso peso apenas mudando o foco do nosso pensamento para cá. Isso é uma das técnicas de artes marciais. Tá? Você coloca aqui, você centra, você deslocou o centro de gravidade aqui para a nossa base, onde que você fica fixo no chão. Eu tinha uma cachorra chamada Perla, que era especialista nisso. Quando ela sentava, ninguém tirava ela do chão. Lembra da Perla? Obrigado, querido. Valeu. Então, eu estou mostrando para vocês que nós temos poder. É questão de saber usá-lo. Tudo que acontece no universo físico, primeiro acontece na nossa mente. Então, nós temos que pensar... Bom, eles chegaram de São Paulo. Então, tudo que acontece no universo físico, primeiro acontece na nossa mente. Então, nós temos que ter muita qualidade de pensamento. Nós vamos fazer uma palestra, nós vamos falar em público. Aqui, a minha pretensão não é que vocês sejam palestrantes, que vocês vão fazer discurso, mas é aquele dia que você chega numa reunião, na empresa, um colega de trabalho, vocês se sintam à vontade de falar sem aquele receio. Opa, será que eu vou errar? Será que eu vou cometer besteira? Não. Pense antes, crie na sua mente sucesso. Crie na sua mente. A gente fala do pensamento positivo. Pensamento positivo é fantástico, mas sozinho não faz nada. O pensamento positivo tem que ser alicerçado com um processo chamado visualização. Imagine, opa, eu vou aqui hoje, por exemplo, vou fazer essa palestra. Eu imagino. Você acha que eu imagino fazendo tudo isso aqui, andando para lá, para cá? Eu imagino saindo daqui, sendo aplaudido em pé. Pode ser que eu não seja aplaudido em pé, mas você é aplaudido. Tá? É a visualização. Hoje, a psicologia positiva, ela prova com a neurociência que a cada vez que nós conseguimos colocar alguma imagem positiva, uma lembrança, saiu na rua, olhou, viu uma flor, viu alguma coisa que te impressionou, que você achou bonito. Se você substitui isso, você cria um sistema neural de neurônios, um circuito neuronal que tem uma capacidade fantástica de abafar todo o processo negativo. Isso é provado hoje cientificamente. Tá? Aliás, tudo que eu falo aqui, não fui eu que inventei. Isso aqui deixa conhecimento, duplica muito, então é muito rápido, vira novos paradigmas, nós temos que mudar quando nós estamos ganhando, não perder. Isso tudo não vou entrar em detalhe, que não vale. Mas é muito interessante saber que a evolução é muito grande, que 1 milhão de livros estão sendo escaneados por ano no Vale do Silício. Eles estão digitalizando 9 milhões de títulos. A Superstar em Pequim escaneou mais de 200 na Biblioteca da China, livros de 1,3 milhões de trabalhos. Metade das obras publicadas no mundo até 1949. O YouTube recebe 4 bilhões de visitantes por dia e exibe mais de 100 milhões de programas.
em 2018, o mercado mundial da nanotecnologia, que é essa tecnologia bem recente, movimentou 9 trilhões de dólares. Estamos num mercado onde a tecnologia consagrou-se como uma das forças que impulsionam a humanidade. Juntamente dividimos seu poder com a política, a religião e a economia, além das rivalidades. 2,3 bilhões de pessoas já estão conectadas na rede e em 4 anos a metade da população mundial também já estará conectada. Entre os anos 1050 e 2000, o poder de processamento dos computadores cresceu 10 bilhões de vezes. Em 97, o computador venceu o campeão de xadrez. Em 1906, o homem estava na Lua. Não voava. Em 1969, ele já estava na Lua, quer dizer, 60 e poucos anos depois. Aqui, foram necessários 14 anos para chegar na sequência do HIV, vai só 31 dias para o vírus da SARS, da síndrome da respiração aguda. Ou seja, a gente hoje tem que administrar alguma coisa, um negócio, uma empresa, ou a vida da gente por antecipação. Por antecipação e não por solução. Hoje a medicina atual fala que você tem que fazer a medicina preventiva, não curativa. Então, a pergunta que eu acho muito importante, por isso eu coloquei isso aqui, é: o que hoje é impossível na minha vida pessoal ou profissional, mas que se ocorresse mudaria drasticamente a maneira como eu vivo? Anotem essa pergunta e coloquem isso na geladeira de vocês. Façam essa pergunta para vocês. O que teria hoje que acontecer na minha vida pessoal para que eu mudasse drasticamente a minha maneira de viver? Tem muita gente que persiste, insiste em continuar vivendo uma vida que não significa mais nada. A vida se transforma a cada momento, a cada respiração. Nós temos que estar sempre com ela atualizada. O que teria que acontecer na vida de cada um de vocês para que vocês mudassem drasticamente a forma como vocês vivem? E eu complemento aqui dizendo que o impossível somente é impossível dentro de um paradigma. Einstein dizia que todos os problemas têm solução, só que a solução não está no mesmo campo que ele foi criado, no mesmo paradigma que ele foi criado. Está claro isso, pessoal? Sim, Claudinei. Não é assim, Claudinei? Está claro, Claudinei? Diga. Por favor. Essa frase que você falou, ela é verdadeira e todos os assuntos se preparam. Porque o contrário também é verdadeiro. Se você tem um problema e não consegue resolvê-lo, uma das soluções é mudar o paradigma com o qual você vê o problema. Ganhou um livro. Tá. Ganhou um livro. Palmas para ele. E o que é muito importante, antigamente a gente vivia a nossa vida com processos de reuniões racionais, levamos a pesquisa quantitativas e um monte de coisas. Isso daqui, ó, em 2030, isso aqui está aqui, ó, vai crescendo. 2030, ó, a intuição vai ser a ferramenta mais forte que nós temos em qualquer tipo de administração. Mas o que é a intuição? A intuição é aquela força que vocês, mulheres, têm muito mais do que os homens. Por quê? Porque vocês têm o quê?
Vocês têm... Claudinei, me falaram que a mulher é muito mais burra que o homem. Não foi bem assim, né? Não, falaram que elas têm menos neurônios que os homens. Ah, sim, verdade. Elas têm bem menos neurônios que nós, diferenças de milhões. Só que a mulher tem muito mais interlaçamento entre os neurônios do que os homens. E se nós somente usamos o máximo, a gente usa 8, 10% dos nossos neurônios, o resto morre e nasce virgem. Então, o importante é saber utilizar isso. Essas mulheres ainda não tomaram ciência deste poder. E é um poder que vocês trazem com vocês. A mulher é aquela que consegue ver novela, cozinhar, costurar, fazer tudo ao mesmo tempo. O homem não, o homem só tem uma coisa. Se ele está assistindo o jogo, não peça para ele ver outra coisa. Ele é limitado, é limítrofe. Então, é importante ter esse conhecimento. Se a gente pensar que pode ser realmente 2030, mas se a gente voltar um pouco no tempo, eu sou historiador, sou professor de filosofia histórica, uma escola, a gente pensar que isso pode chegar em 2030, mas se a gente pensar que os filósofos antigamente já não usavam isso, os filósofos gregos, já a intuição para depois alavancar para esses, é um ciclo, na verdade, necessariamente. Os filósofos gregos, para tirar tudo aquilo lá de ideia de conhecimento das arqués, depois Sócrates com a questão da antropologia, será que isso não é um ciclo constante? Não, isso aqui, olha, mostra daquela evolução que nós tivemos aqui. Deixa eu passar onde que está. Ó, isso aqui, primeira onda, de 3.000 a 5.000 anos atrás, demorou. Olha o tempo que demorava. A segunda onda, a onda industrial, 200 anos. A eletrônica, 50 anos. A informática, 20 anos. Nós estamos na robótica. É assim. Então, o conhecimento, antigamente, dobrava a cada 20, 30 anos. Hoje, dobra a cada 10, 20 meses. Então, a coisa é muito rápida. E a nossa mente não acompanha isso. Quer dizer, não acompanhava, porque hoje o que existe de tecnologia, o que existe de estudos, permite com que a gente já possa vivenciar isso. Tá? A gente tem condições para fazer. Então, aí é onde que entra essa palestra. Onde que entra vocês... Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou dando uma cutucada na cabeça de vocês para vocês... Ok, opa. Mas aí tem milhares de livros para vocês lerem. Tá? Mas nós estamos falando em paradigmas, né? Todo mundo conhece esse problema. Isso aqui já roda na internet há muito tempo. Mas tem gente que talvez nunca resolveu isso. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Com 4 linhas retas, tocar todos os 9 pontos, sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha mais de uma vez. Vocês querem brincar um pouquinho aí? Com 4 linhas, ó, tem que passar isso aqui, ó, passar nos 4 linhas retas, tocar todos os 9 pontos sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha mais uma vez. Alguém conseguiu?
Pode até conseguir, mas eu acho que vai ser meio difícil. Para quem conhece, não, evidentemente. Mas, caso contrário, vai ser meio difícil. Por quê? Porque nós acabamos de falar, a gente pensa sempre naquela solução aquela que nós aprendemos. E, opa, Aqui está no paradigma. nós aprendemos quando nascemos a ver a vida por limitação. Nós aprendemos a ver o que nós não queremos, e não o que nós queremos. Todo mundo aqui, por quê? Nós somos um país ocidental. Você aprendeu a não querer ser pobre. Concorda? Você aprendeu a não querer ser doente. Você aprendeu a não querer ser feio. Nós aprendemos tudo que nós não queremos e não o que nós queremos. Isso criou na nossa mente uma limitação, uma crença limitante. Essa crença limitante é uma crença que nos impede, porque a crença é muito forte. A crença é enraizada. Então, que time você torce? Muito bem. Ainda bem que você tem um bom gosto. Tá? Mas eu falo para você, por que você não torce para o Corinthians? Dificilmente um palmeirense vai ser corintiano ou vice-versa. Por quê? Quando ele nasceu, quando ele cresceu, o pai dele falou, você é corintiano, ou você é palmeirense, ou você é santista, e você passou a ter aquela crença. Da mesma forma como você cresceu, a tua mãe falava, quando você pegar em dinheiro, lava a mão. Dinheiro não cresce em árvore. Então, o que acontece? Quando você pega dinheiro, é claro, existe até o problema higiênico, mas você tem que falar para o dinheiro, só estou tirando os bichinhos, eu quero você. Porque se você lava, joga o dinheiro e fala, opa, ele não me quer, vai embora. Você está dando esse comando para a sua mente. Sua mente funciona dessa forma. Então, nós temos que mudar o paradigma, nós temos que mudar a forma como nós encaramos, como a gente vê as coisas. Então, como que ficaria a resolução desse problema? Todo problema na vida tem solução. Basta mudar o paradigma. Olha lá. A maioria das pessoas querem resolver sem sair do quadrado. Se você não sai do quadrado, ele não tem solução. Porque o paradigma tem que ser mudado. Ninguém falou que não podia sair do quadrado. E a nossa mente, ela é terrível, ela vai no piloto automático. A nossa mente é uma máquina de fazer as coisas conforme o nosso cérebro aprende. E é engraçado, voltando àquilo que nós não queremos, o nosso cérebro não capta a palavra não. Nosso cérebro não capta essa palavra. Quando você fala, eu não quero ser doente, você está falando, eu quero ser. Você entende? Não pensem na cor azul. Não pensem na cor azul. Para você não pensar, você teve que pensar primeiro no azul. Tá? E a gente vai no piloto automático. Eu quero que todo mundo aqui, unissonicamente, levante a mão direita, somente a mão direita. Eu falei somente a mão direita. Vocês estão levantando o braço, tudo. É só levantar a mão.
A gente vai no piloto automático. Tá? Outra brincadeira que a gente faz no primário, né? Repitam comigo. Ema, ema. Vamos, todo mundo. Ema, 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 ema. Como é o nome da clara do ovo? A gente vai no piloto, né? Então, o que eu estou tentando mostrar para você, Claudinei, mas até agora eu não estou vendo nada, que tem que ver isso falar em público. Se você não entendeu isso, o que tem que ver isso porque falar em público, você nunca vai falar em público. Tá? Falar em público é você ter confiança em você. É você querer. Claudinei, mas você sempre teve facilidade para falar em público? Eu vou contar uma historiazinha para vocês. Eu estava recém-formado em engenharia. Fui contratado para trabalhar numa empresa alemã. Sou engenheiro químico. E, muito feliz, fazia alguns meses, acho que um ano que eu estava na empresa, e houve um congresso das empresas farmacêuticas, porque eu trabalhava exatamente com uma indústria alemã que fabrica vidro borosilicato, que é aquele tipo Pyrex, para equipamentos de laboratórios e plantas industriais em vidro. A minha missão era introduzir na América Latina esses equipamentos em vidro borosilicato, porque na faculdade de engenharia, todo químico, quando muitos conheciam um destiladorzinho de aqueles equipamentos de laboratório, uma proveta, uma luneta, alguma coisa desse tipo, apenas a gente conhecia aquilo. Quando eu me deparei que me mandaram para a Alemanha para fazer um treinamento, eu vi colunas de 1 metro de diâmetro, balões de 500 litros, tudo em vidro, eu falei, isso é loucura. E tudo bem. Voltando para cá, houve esse congresso. E ótimo, ia ser um congresso no Hotel Nacional no Rio e o outro no buffet em São Paulo, uma semana, outro na outra semana. E eu estava como convidado, evidentemente. Estava no Guarujá, junto com minha esposa, nós fomos na praia. Quando chegamos para eu recebi uma ligação do meu chefe, eu estava numa semana de férias, coisas desse tipo, falando que eu tinha que voltar porque o congresso ia ser 2 semanas depois e quem participaria desse congresso? Cientista italiano, cientista francês, cientista alemão, ou seja, uma equipe de PhDs. E eu, ótimo, puxa vida, eu super animado para participar desse congresso. Aí veio que o hostess, que seria o alemão da minha empresa, queria falar sobre biotecnologia na área de injeções, de água para injeção, não poderia vir. E como eu era o mais graduado na empresa, em o título de engenheiro, eu deveria substituí-lo. Mas para eu não me preocupar, que eles mandariam a minha palestra toda pronta. Bom, aquilo eu tremi na base. Falei, puxa vida, era um congresso para 300, 400 diretores, engenheiros, farmacêuticos da indústria química e farmacêutica no Brasil. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou fazer o quê? Aí eles me mandaram toda a palestra em alemão. Aí eu olhei e falei assim, e eu não falava e tampouco falo até hoje. Fui contratado falando inglês, não alemão. Até aprendi um pouquinho, mas não era o caso. E nem os tradutores aqui que eu pedi para fazer conheciam, porque era super técnico. Aí eles me fizeram, eu consegui fazer uma tradução meia boca,
montamos uma apostilazinha, colocando, eu falei, eu vou ler esse troço aqui e fazer o quê? E depois eu ia fazer uma apresentação daquilo que eu entendia que era o equipamento para se fazer a água destilada, para injeção. Por quê? A água, quando a gente fabrica a água, se ela não for tratada, ela tem pirogênios. Os pirogênios, se você toma uma injeção com pirogênio, você tem febre. Então, a água tem que ser livre de pirogênio. E poucas indústrias farmacêuticas faziam isso. A minha missão foi catequizá-los para fazer isso. E chegou o dia. Chegou o dia. Eu já tinha dado aula no tempo de faculdade. É diferente você chegar aqui com uma turma ali, eram todos da minha idade praticamente. Então, eu levava aquilo mais na brincadeira. Agora, na hora que chegou lá no auditório, eu vi aquilo lotado. Devia ter umas 300, 400 pessoas. A mesa lá de trabalhos em cima do palco tinha o francês, o italiano, um outro lá, todos de indústrias com PhDs. E o hostess, que era eu que estava recepcionando. Então, nós éramos em 5 e eu tinha um lugarzinho meu ali. E, para pior dos pecados, eu fui o último a falar. Porque, como eu era o anfitrião, eu teria que falar. Aí todo mundo veio e começou a falar. Os caras davam um show que eu não entendia nada. Eu não entendia nada, absolutamente nada do que eles estavam falando. Embora tivesse tradução simultânea. Aí, quando chegou a minha vez, final de tarde, entardecendo no Rio de Janeiro, eu olhei para fora da sala do hotel, estava começando uns pingos de chuva de verão. Eu falei, enterrei minha carreira. Me chamaram, eu fui, cheguei, o microfone estava aqui, era pedestal. Eu cheguei aqui, eu olhei todo mundo. Era como se fosse um monte de lobos e eu era a ovelhinha aqui. Todo mundo querendo me avançar. Aí eu travei. Eu simplesmente travei. Eu só queria uma coisa, eu queria ter perna para sair correndo dali e sumir do mapa. Aí a minha cabeça veio, você está recém-formado, é uma oportunidade, você está perante o universo. Passou 500 histórias na minha cabeça. Isso, para mim, demorou uns 10 minutos, mas não foi mais do que 30 segundos. Eu parei, aí eu lembrei de coisas boas que tinham acontecido na minha vida. E veio o anjo da guarda e deu uma entrada assim. Eu peguei o microfone e falei, tudo que está aqui está escrito, vocês não precisam, eu não vou dissertar sobre o que está escrito aqui, que vocês são muito mais autoridades que eu. Mas eu faço uma pergunta aqui, isso eu sabia, porque eu já tinha feito um trabalho em cima. Quanto de vocês aqui usam a água livre de pirogênios para fabricar injetáveis? Quantos? Em 300, meia dúzia levantou a mão, que eram empresas alemãs, Hearst, Bayer, Wasser, essas empresas. Aí eu peguei e falei, então agora eu quero fazer um desafio para vocês todos. Aí eu projetei o que eu sabia, que era exatamente os slides dos equipamentos, como funcionava aquilo. Eu fui aplaudido de pé. A partir daquele momento, eu me tornei um palestrante. E o que foi que me fez transformar? Uma palavra que eu vou ensinar para vocês hoje. Estado de excelência. O anjo da guarda que veio é o meu estado de excelência. E aí, a minha palestra, eu dou palestra para 2, 3, para 4, para 1, ela é a mesma para quanto pode. Eu já dei palestra para 1.500 pessoas. Junto com o Laí Ribeiro, colocamos 3.000 pessoas. Eu trabalhei 8 anos com o Laí Ribeiro. 3.000 pessoas na Hora Maçã, eu fiz a introdução, a abertura.
Dei palestras em faculdades, em associações, Associação da Polícia Militar, e tudo. Fiz o coronel Sidney se transformar em Brad Pitt e todas as meninas pedirem autógrafo para ele. Então, isso tudo chama-se apenas uma coisa. Claudinei, você é poderoso? Não, eu sou estudioso. E que eu estudo, eu aplico. Tá? Então, isso é o que eu quero passar para vocês. E vocês aplicarem um pouquinho disso. E vocês vão ver que vocês vão achar essas reuniõezinhas que vocês vão ter que falar, se apresentar. Bico. Paradigma. O verdadeiro ato da descoberta não consiste em encontrar novas terras, mas sim em vê-las com novos olhos. É isso que nós temos que fazer. Levantar do dia e falar, opa, hoje é um outro dia. Que bom. Obrigado. Agradeça todos os dias. Eu não levanto da cama e não vou dormir sem agradecer. Agradeça. Por pior que possa ter sido o seu dia, a diversidade é o melhor professor que existe. Nós aprendemos a crescer quando nós temos a diversidade. Então, aproveite isso. Ah, porque o meu dia está uma merda. Ah, você está fazendo ele assim. Você tem ferramenta para mudá-lo. E essa ferramenta chama-se visualização. Lembra de uma coisa boa? Põe na tua cabeça por 30 segundos. É o suficiente para acabar com a tua depressão. Depressão é excesso de preocupação do passado. Ansiedade é excesso de preocupação do futuro. A gente pode trabalhar as duas coisas com técnicas muito simples. Hoje, da psicologia, da programação neurolinguística e principalmente da minha área, que é a hipnoterapia. Aprendendo a ver as coisas. Tem gente que só olha uma dimensão, só vê aqui. Opa! Só vê aqui 3 círculos. Mas isso aqui pode ser uma projeção de um triângulo, pode ser de um retângulo ou de um próprio círculo. Ou isso pode ser de uma pirâmide, do cone e da esfera. Quando nós conseguimos não somente enxergar assim ou aqui, ou seja, em uma ou duas, mas sim em 3 dimensões, a gente pensa materializando as coisas. Está claro isso, pessoal? Vamos sentir aqui, está claro aqui. Está claro isso, pessoal? Está claro? Se chegaram depois, vocês não estão sabendo. Querido, hoje, segundo Howard Gardner, nós temos 7 tipos de inteligência. Matemática, corporal, verbal, espacial, musical. Para mim, nessa palestra interessa essa e esta. Intrapessoal e interpessoal. O que é essas duas? Intrapessoal é aquela comunicação que eu faço comigo mesmo. Claudio, mas que comunicação? Aquela vozinha, sabe? Não é a vozinha, pode ser também, mas é a vozzinha, que fica aqui dentro da cabeça da gente. Putz, você está ferrado hoje, hein? Putz, você tem que pagar 500 contas. Putz, onde você vai? Putz, o trânsito. Não. E a gente vive com isso na cabeça, né? Isso vai... Essa é a comunicação interpessoal. E essa comunicação é aquela que eu falo que deprime vocês, que deixa vocês down. Vocês levantaram, vocês levantam, vocês começam a pensar no seu dia, vocês levantam assim, de repente vocês começam assim, vocês estão andando assim, cabisbaixo, só falta colocar a cabeça no chão. De tanta preocupação. Aquela coisa. Se vocês simplesmente
levantarem olhando para cima e não abaixar a cabeça, a nossa mente não sabe que quando você está olhando para baixo ou para cima, ela tem um posicionamento que eu vou já mostrar para vocês. E vocês vão ver que é interessante. Quer ver? Então, intrapessoal, interpessoal é essa que eu estou falando com vocês, tá? É a comunicação que a gente pensa que é falar. Lembra que de uma comunicação muito importante, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Aqui é um quadro que peguei da internet. Ó. Zé, o número 2 despedido. Não, o número despedido. O número despedido. Despedido, o Zé, o quê? O Zé está despedido? Eu também. E o Zé e o Tadeu? Estou desesperado. Nós todos somos ser despedidos. Então aqui começa o boato e entra a coisa em nível mundial. Esse é o problema do universo quando a gente tem uma comunicação errada. O coletivo, se a gente começa a falar, está ruim, o coletivo passa a fazer ficar as coisas ruins. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Quando a gente começa a falar, está mudando, o governo está mudando, as coisas estão fluindo, começa a fluir diferente. Isso tem uma outra história, não vou contar aqui, que é a história lá dos macacos, né, que descobriram como se come banana. Mas não vou entrar agora aqui. Olha, arte da comunicação. Quem não comunica se comunica. Eu gosto desse conto aqui, que é muito interessante. Vamos acompanhar? O maior problema na comunicação é que normalmente prestamos pouca atenção. A gente fala muito, ouvimos pouco, e o resultado acaba sendo trocando gatos por lebres, como um exemplo que segue. O diretor industrial chamou os gerentes de divisão e falou: na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nessa área. Trata-se de um evento que ocorre somente a cada 76 anos. Assim, por favor, reúna funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, e explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não podemos ver nada. Nesse caso, reúno os funcionários no refeitório e mostrarei a eles um filme científico sobre o cometa. Muito bem. Os gerentes de divisão, por sua vez, chamaram os gerentes de produção e passou para eles. Por ordem do diretor, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos usando capacete de segurança, e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece há 76 anos. Aí os gerentes de produção chamaram os chefes de produção. A convite do diretor industrial, o cientista Halley, de 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica usando capacete para fazer uma demonstração sobre o fenômeno celeste. Se chover, o diretor industrial dará outra ordem, o que ocorre a cada 76 anos. Aí o chefe de produção chamou os mestres. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor industrial, pela primeira vez de 76 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica com o Sr. Halley. Todo mundo deve estar lá, pois vai ser apresentado o problema da chuva na segurança. Se chover, o diretor industrial levará a demonstração para o pátio da fábrica. Dos mestres para os funcionários. Todo mundo deve estar vestido com segurança no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas. O diretor industrial e o Sr. Halley, cientista famoso, estarão lá para falar sobre os fenômenos da chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir ao refeitório na mesma hora. O exercício será lá, o que acontece a cada 76 anos. Os funcionários entre si. Na sexta-feira, o chefão da diretoria vai fazer 76 anos e convidou todo mundo para uma festa às 17 horas no refeitório.
vai estar lá, convidado pelo chefão, Bill Haley e seus Cometas. Todo mundo deve estar de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto. Isso é o que acontece normalmente, né? A comunicação falada é muito complexa. Então, a gente fala muito e ouve muito pouco. O que você está fingindo que você não sabe? Guarda essa frase aqui e coloque também na sua geladeira. Olhe para ela e pergunte: o que você está fingindo que você não sabe? Você vai ter insight. Quando você passa um negócio desse, você tem insight, você tem aquela luzinha do professor Pardal que acende. Isso aqui todo mundo conhece, todo mundo já viu isso aqui. Mas assim mesmo, o que vocês estão vendo aí? O que é? Quem está vendo aqui um candelabro? Quem está vendo duas faces? Quem não consegue ver um ou outro? Se vocês olharem no branco, vocês vão ver que tem um candelabro, ou até um coelho, sei lá o quê. Se vocês olharem no preto, vocês vão ver duas faces. Então, depende daquilo que nós queremos enxergar na nossa vida. Você vê com o teu cérebro. Outra brincadeira dessa. Quem consegue ver aqui entre os quadradinhos? Quem vê aqui pontos cinzas piscando? São tudo artimanhas que o nosso cérebro cria. Quem consegue ver aí a palavra fly? É só olhar no branco. Tá? São brincadeiras que isso aqui gira na internet aí 500 vezes. Essa daqui é famosíssima, né? Quem está vendo aqui um cachorro? E quem está vendo aqui uma vaca? Quem vê o cachorro, levanta a mão. Quem vê a vaca? É engraçado, né? A nossa vista, ela demora um pouco para associar e ver. Quando você coloca assim, você viu. E o que é engraçado, uma vez que você deu a síntese, você deu o comando para o teu cérebro, fica difícil você não enxergar de novo. Então você vai ver. Olha só como nossa mente trabalha. Aqui, por exemplo, essa daqui é uma outra figura tradicional. O que a gente está olhando aqui? Parece o quê? Uma velha, né? Só que, na verdade, o pintor, quando fez a foto de uma filha dele, jovem e bonita. Mas depende de como você olha. Se aqui você viu o nariz dela, a boca, e, na verdade, ela está de perfil. É a mesma foto. Só para ilustrar um pouquinho. Agora aqui eu quero ver. Eu quero ver aqui. O que vocês estão vendo aí? Hein? Quem que falou golfinho? Quem? Você? Quem mais está vendo o golfinho aí? 90%, 99% das crianças só... Olha, isso aqui é muito importante. 99% das crianças só enxergam golfinhos aqui. (99% só enxerga golfinhos.
Sabe por quê? Porque a criança não tem ainda o insight daquela foto do casal ali. Ela não tem isso formado. Agora, se você não consegue ver os golfinhos, cuidado com a tua imaginação, que você está aí com a tua mente. Hein? É? Você não consegue ver golfinho, a tua mente aí está meio corrompida. É. Pessoal, chegando mais na conclusão do nosso trabalho. A comunicação representa 7%. As palavras. O tom de voz, 38%, e a fisiologia, 55%. Quem são os maiores comunicadores do universo? Italiano. Italiano, eles conversam assim. Questo porquê, que papá, que papá. Isso tem uma história, né? Que teve um naufrágio, todo mundo morreu, menos 2 italianos. Mas como vocês fizeram para se salvar? Viemos parlando. Então, falar, somente 7%. Então, as palavras são muito fracas, muito fracas. E quando eu vou me comunicar, o meu tom de voz é muito importante. Vocês pensaram se eu desse essa palestra aqui para vocês, como eu tinha um professor de química na faculdade? Porque as cadeias orgânicas são constituídas pela face de 3 variantes colocadas da forma de coisa. Então, todos nós podemos observar da forma de colocação, de isso do que estão. Olha, pensou uma aula de 1 hora, o cara falando assim. Então, é importante essa vibração, variação de voz. Quando você coloca, você tem que colocar ênfase nas coisas e o tom das coisas. Às vezes, uma interpretação de uma frase pode ser totalmente mal feita pela falta de tonalização das palavras. Tem um exemplo que eu sempre uso, que é o filho estava estudando fora, mandou uma carta, o pai pegou, abriu. Nossa, mas olha o teu filho. O que foi que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro. Deixa eu ver aqui. Olha o que está escrito. Pai, me manda dinheiro. A mãe pegou, olhou e falou, não, o que é isso? Ele está falando, pai, me manda dinheiro. Sabe? Então, uma colocação diferente, pequena, que faz a diferença. E a fisiologia? A fisiologia é essa comunicação, sabe? Por que eu me movimento aqui? Porque nós temos 3 tipos de pessoas. Todos nós somos um pouquinho. Mas nós temos a pessoa que é visual, nós temos a pessoa que é auditiva e nós temos a pessoa que é sinestésico. O que é isso, Claudinei? Visual é aquele cara que, primeiramente, ele processa as informações através dos olhos. O visual, ele gosta de ver aqui, isso aqui, ó. O slide aqui. Ô, Claudinei, que legal. O auditivo é aquele cara que gosta quando eu grito, quando eu diminuo. Ele fala, pô, ele está falando comigo. E o sinestésico é aquele cara que ele precisa sentir, ele precisa tocar. E ele adora quando eu vou para cá, quando eu vou para lá. Ele fala, eu estou sentindo, estou vendo um movimento. Então, a comunicação a gente faz sempre nesses 3 idiomas. É o idioma. Todos nós temos os 3. Mas isso aqui é para uma aula inteira, a gente pode falar sobre isso, inclusive nas técnicas de vendas. Eu tenho um curso de um dia que chama Influência por Excelência. Nesse curso, a gente trabalha exatamente todas essas técnicas, que é da programação neurolinguística, de como você aborda, como você faz, e como você cria raporte. É muito interessante, é muito, muito bonito.
E aquilo que eu queria falar para vocês, que é muito importante. O estado mental da gente, ele é feito pela representação interna ou pela fisiologia. Isso determina o nosso comportamento. Então vamos para a aula de depressão. Vocês querem aprender a sair de depressão? Querem? E já estou chegando, o pessoal já está aterrissando. Vocês querem sair da depressão? Queremos, Claudinei. Agora acordou, né? Bom, representação interna. Levantei da cama. Putz, o que eu vou fazer hoje? Tenho reunião, tenho trabalho, conta para pagar, coisa. E aquilo vai somando. E você vai fazendo um filme na sua cabeça, enchendo de informações negativas. E essa informação vai criando o quê? Uma fisiologia. Qual que é a fisiologia de um cara deprimido? Cabisbaixo. A fisiologia de um cara deprimido, ele é cabisbaixo. Esse cara, normalmente, ele vai se afundando. Mas, a partir de agora, vocês conhecem. Isso aqui é da PNL, da Programação Neurolinguística. É uma ferramenta fantástica. A alteração da representação interna, assumir a fisiologia, fazer perguntas, como, ao invés de por quê. Quando você está com uma pessoa que está num estado desse daí, e você fala, por que você está assim? O cara entra num processo de querer justificar e te responder, e ele acaba entrando mais e mais ainda num processo depressivo. Se você perguntar como você faz para ficar assim, ele já vai mudar completamente, ele não vai estar te dando uma satisfação, ele vai te dando uma explanação. Uma simples palavra muda completamente o aspecto. Agora, o que é importante, se você mudar a fisiologia, você altera o seu estado mental e você altera o seu comportamento. Ou você mudar a representação interna, você também faz o mesmo processo. Não entendi, Claudinei. Então, aquele cara que está depressivo, como que o cara que está depressivo fica? Como? Cabisbaixo. Quer uma dica? Vamos procurar estrela olhando para cima. A partir do momento que você olha para cima, não precisa ser muito, não. Fica alguns minutos, levantou, olha para cima. O teu cérebro não sabe que você está deprimido. Por quê? O cara que está olhando para cima não está deprimido. A tua fisiologia de deprimido é você olhando para baixo. Isso tem explicações, tá? Que não vamos entrar aqui em detalhes. Ele não sabe. Então, se você simplesmente olhar para cima, você mudou o seu comportamento. Você mudou o seu comportamento. Ou você mudar a sua representação interna. Ao invés de ficar pensando em todas essas lorotas, vamos pegar aquelas imagens boas que nós criamos, que nós fizemos, e vamos passá-la para a mente agora. Automaticamente muda a sua representação interna, vai mudar o seu comportamento também. Uma dúvida? Bom. Olha, quando você for fazer uma palestra, uma apresentação, você tem que saber que a sua atitude está revelada pela expressão facial,
pelo tom de voz, pela linguagem do corpo, pela escolha das palavras. Então, não adianta eu querer chegar aqui e falar, eu não estou deprimido, eu sou um cara legal, nessa posição. Não vai funcionar. Eu tenho que ter uma expressão facial coerente com aquilo que eu estou fazendo. O meu tom de voz tem que ser também dessa forma. Eu não posso chegar aqui e falar, eu estou dando uma palestra que vocês vão sair daqui perdendo o medo de falar em público. Eu acho que vocês vão sair daqui, não sei, não, talvez vocês vão melhorar um pouquinho, tá? Não, vocês vão sair daqui perdendo esse medo. Eu quero o feedback de vocês depois. Linguagem do corpo. É aquilo que eu acabei de falar. O corpo mostra como que nós estamos. E a escolha das palavras é o que menos importa, mas você tem que falar. Para os visuais, olha só como é importante. Para os visuais, vocês estão vendo o que eu estou falando? Vocês estão vendo o que eu estou falando? Para os auditivos, vocês estão... E a gente fala, o visual trabalha aqui, ó, nessa parte de cima. Vocês estão vendo o que eu estou falando? O auditivo trabalha aqui no meio. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? E os sinestésicos, vocês estão sentindo o que eu estou falando? E olha, vocês estão sentindo o que eu estou falando? Olha, isso são pequenas nuances de como a gente falar. Isso quando a pessoa pratica, vem automaticamente. Tá? Tá claro isso? Ó, construção das palavras certas. O visual aqui em cima, o auditivo aqui no meio e o sinestésico aqui embaixo. Isso daqui, por isso daqui, a gente faz uma anamnese num paciente. Ou você pega um cliente, você vai num cliente, você sabe se o cara está falando verdade ou mentira, olhando para os olhos dele. Já viram falar? Os olhos é a janela da alma. Quando o cara, você fala, pergunta uma coisa que ele está mentindo, ele vai buscar a recordação visual. Ele olha para cima, para a esquerda ou para a direita. A recordação auditiva também dentro disso. E o diálogo interno. Quer dizer, aqui ele constrói. Se você está no visual aqui, construtivo, está vendo? Aqui é construtivo, aqui é recordado. Qual a cor do seu carro, o primeiro carro? Você vai olhar para cima e à esquerda. Lembrando qual é o primeiro carro. Da mesma forma, para o diálogo interno. Ó, você olhando para baixo aqui, você está acessando suas emoções, seus sentimentos. Aqui, você está acessando o seu diálogo interno, aquela vozinha que está falando, tá? Então, se vocês pensarem, quando vocês estão curtindo um lugar gostoso, vocês estão olhando assim, né? Lembrando. Quando vocês estão pensativos, que vocês estão dialogando, o que eu vou fazer hoje, qual vai ser, vocês estão aqui, ó. Estão acessando o seu diálogo interno. Então, tudo isso é fisiologia. Eu estou passando isso em breve, porque a gente teria que fazer muita dinâmica, exercício, para poder trabalhar direitinho com isso. Mas para vocês saberem que a coisa funciona, existe. Porque eu pergunto para você, você foi... por que você chegou atrasado? Então, conforme você olhou para os seus olhos, eu estou observando, você olhou para a direita, então você está construindo uma mentira. E você olhou para lá, você está recordando. Okay? Então, são técnicas para você poder... Quando vocês forem fazer uma apresentação, quando vocês forem fazer um negócio,
Um contato breve pode permanecer o resto da vida. Os primeiros 4 minutos da sua conversa com alguém é fundamental. Por isso que eu cheguei aqui e conversei com vocês. Quem quer sair daqui sem medo de falar em público? Eu criei uma expectativa, eu criei uma atmosfera de curiosidade. E isso faz parte do processo. Tá? Comunicação é uma arte e pode ser aprendida. Quem controla a conversa não é quem fala, é quem escuta. O negócio não é ser interessante, é ser interessado. Tem muita gente que pensa que falando, ele está conseguindo tudo. Mas o inteligente é aquele que ouve. Por isso, aquele ditado, nós temos 2 ouvidos e uma boca. É muito. É um negócio que a gente tem que ter, saber. A gente, às vezes, ignora essas. Essa aqui é a palavra-chave. Excelência. Lembra o meu anjo da guarda quando eu fui fazer a palestra? É isso que eu quero agora. Isso aqui tem todo um processo, tá? Aqui eu só vou dar uma base para vocês pegarem. O que é excelência? A excelência pode ser obtida se você poder mais do que os outros acham que você pode. Arriscar mais do que os outros acham seguro. Sonhar mais do que os outros acham prático. E aguardar mais do que os outros acham possível. Olha só o que é excelência. Muito bem. Vamos entrar em estado de excelência? Vamos? Então vamos entrar em estado de excelência. Para entrar em estado de excelência, existe toda uma técnica, tá? Mas eu vou ensinar um fast food para vocês. Um fast food. Primeiro vamos fazer um relaxamento. Eu quero que todo mundo escolha um ponto no teto e olhe para o teto. Escolha um ponto. Escolhido esse ponto, fixem o seu olhar neles por 30 segundos, vai. Fique seu olhar por 30 segundos nesse ponto. Concentre-se na sua respiração. Vamos respirando mais calmamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspire, expire. Sintam que seus problemas vão ficando distantes, vocês estão curtindo um momento tranquilo da vida de vocês, participando de uma palestra que está trazendo benefícios para vocês. Seus olhos vão ficando já cansados, muito cansados. E vocês vão relaxando profundamente. Agora, nesse estado de relaxamento profundo, cada um de vocês, eu quero que busque, pode abaixar a vista, pode voltar para o seu local normal. Agora, nesse estado, eu quero que vocês mergulhem no tempo e busquem uma imagem, sei lá, o que foi que te fez feliz algum dia. Uma formatura, um prêmio, um jogo de baralho que vocês ganharam, não importa o quê. Uma vitória sua lá no ciclismo. Escolha esse momento de felicidade para vocês. Todo mundo faça isso agora. Escolha esse momento.
Escolha esse momento, de preferência descruze pernas. Vejam esse momento. Veja o que você viu. Como se você estivesse vendo isso hoje. Ouça o que você ouviu. Qualquer barulho, ruído, aplauso, o que seja, como se você estivesse sentindo isso hoje. Sinta aquela sensação que vocês tiveram. Sinta a brisa que estava no local. Sinta o cheiro. Sinta as circunstâncias daquele momento, como se você estivesse vendo hoje. Tudo isso daí agora. Viva esse momento. Viva esse momento. E eu quero que vocês, nesse momento, comecem a estalar os dedos. Estalem os dedos. Movendo esse momento. Viva esse momento. Veja o que vocês viram. Sinta o que vocês sentiram. E ouçam o que vocês ouviram. Isso. Lembre que, à medida que vocês estão sacoalhando os seus dedos, o seu corpo vai começando a ficar cada vez mais ereto, mais sentado, mais firme na cadeira. Vocês vão sentando numa posição onde como se tivesse um gancho no seu pescoço, um gancho puxando vocês. Vocês estão num estado de excelência. Isso. Muito bem. Isso. Ótimo. Muito bem. Agora, eu quero que vocês relaxem um pouco, sentam acomodadamente, soltos, como se estivessem tranquilos, aí, relaxado, tal. Tranquilo. Agora, eu quero que vocês lembrem do estado de excelência de vocês. Aquele mesmo que vocês escolheram que vai ser usado sempre. Vamos sempre fixar esse mesmo evento que cada um de vocês escolheu. Agora, vocês vão estalar os dedos novamente e vocês vão sentir essa energia fluir através de vocês e vocês vão ver que já não vão conseguir ficar relaxado. O corpo de vocês irá sentar já ereto. 1, 2, 3. Vai sentindo. Chega. Sinta. Ok? Perceberam isso? Quem sentiu? Ninguém sentiu? Quem sentiu, Sua Excelência? Não sentiu? Não. Por quê? Porque eu vou te dizer o porquê. Fisiologia. Você ficou de perna cruzada, descruzou, você cruzou o braço e você deitou na cadeira. Na hora que eu falei, você tem que colocar o gancho, você não seguiu a recomendação. Então, as coisas têm que ser da seguinte forma. A programação neurolinguística trabalha com palavras. A hipnose trabalha com palavras. Então, se eu falar para você, pense azul, e você pensar vermelho, não funciona. Tá? Então, vamos, mais uma vez, esse estado de excelência é fundamental para vocês. Tá? Então, eu quero que vocês lembrem o momento, aquele momento gostoso. Todo mundo lembrou esse momento? Ou tem gente que não teve um momento para lembrar? Lembraram? Você lembrou? Lembraram? Todo mundo lembrou? Então, pense nesse momento agora. Feche os olhos. Sinta o seu corpo como se tivesse uma energia circulando e um gancho subindo no seu pescoço, fazendo com que você fique ereto na cadeira. O seu corpo vai ficando ereto e você vai estalando os seus dedos. Pode estalar bem baixinho, assim, bem, só para que vocês sintam isso.
Ok. Muito bem. Tá bom. Agora, vocês, sem fazer nada, simplesmente instalando os dedos, não precisa fazer orquestra, só aqui assim. Experimente sem fazer nada e veja se tem alguma reação para vocês. Só façam assim. Alguém sentiu uma reação diferente? Ok? Sentiram? Quem sentiu? Sim, Claudinho. Não? Quem sentiu, levanta a mão. Uma reação assim, como se mudasse alguma coisa. Como se mudasse alguma coisa. Como que aquela coisa de vocês, opa, ficou mais gostoso, ficou mais leve. Esse estado de excelência, isso aqui foi um fast relax, né? Fast excellence. Ele é trabalhado com toda uma técnica e requer um pouco de treinamento. Mas, para se falar em público, não precisa mais do que isso. Então, quando vocês forem fazer qualquer coisa, isso para falar em público, isso para fazer uma apresentação, isso para ir num negócio e tal, deixa eu subir. Eu faço o meu estado de excelência, eu foco aqui num ponto e dou in. Eu entro assim, na hora. E eu faço isso direto. Direto. Isso é fundamental. Estado de excelência. Bom. Hein? Uma coisa parecida, ele chama de âncora mental. Ele fala que uma vez ele entrou no estado de flow, toda vez que ele bate a mão assim, ele continua. É mais ou menos isso. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui chama-se âncora. Na hora que eu estou fazendo isso aqui, você está o quê? Você está associando o seu estado de excelência com uma âncora, que é exatamente como a gente faz. Tá? Agora vem as dicas para falar em público. Isso é o que menos importa. Isso aqui é o que menos importa. Não precisa escrever isso aqui. Eu preparei uma apostila para vocês. Tá? Eu preparei uma apostila. Isso é dicas. Dicas que a pessoa que vai fazer uma apresentação mais formal, vai pegar um púlpito, tá? Vai fazer. Aí precisa. Durante uma época eu fiz muito treinamento de políticos. Políticos que não sabiam falar, que tinham que fazer. Então, teve uma campanha aqui em Santo André que eu treinei aí um monte de candidatos a prefeito, e no final quase que eu aprendi a falar com eles. Porque eu desaprendi. Eu desaprendi. Tá? Então, 21 dicas para falar em público. Esse cara aí parece que sou eu, né? Acho que é. Vamos ler rapidamente, já está tudo apostilado, tá? Quando o medo aparecer, que é normal, encare-o normalmente. Você não é o único que sente medo de falar em público. Os maiores oradores, embora não demonstrem ou não confessem, de vez em quando são atacados pelo mesmo inimigo. O uso de um complemento azul, camisa, gravata, etc., no pescoço, ou mesmo imaginando uma cor azul, irá ajudá-lo a vencer esta barreira. Vocês acham que eu estou assim por quê? Por que vocês acham que eu estou assim? Energia, né? Tudo é energia, mas tem uma outra explicação. Tem uma outra explicação. Nós temos centros de energia.
chamado chakras. Tá? Na verdade, nós temos centenas de chakras, mas temos 7 principais, que é o chakra coronário, terceiro olho, da faringe, cardíaco, plexo solar, sexual e básico, Kundalini. E já está explicado. Azul é o chakra da comunicação. Quando você pensar que você vai falar em público, se você não tiver com nada azul, um lenço azul, alguma coisa, imagine que você está com um lenço azul aqui, né? Esse azul abre o teu chakra e permite que você se expresse muito melhor. Fácil, né? Mas ninguém sabe disso. Ao caminhar para o local que você for fazer a sua exposição, demonstre pela sua postura um comportamento seguro e confiante. Faça-o sem hesitar. Os alunos, caso de uma escola, por exemplo, ficarão mais interessados em ouvir alguém que demonstre equilíbrio. Entre no estado de excelência. Pensou se eu vou chegar aqui para dar um curso de falar em público? Parecendo Charlie Chaplin? Claro, vocês vão falar que é esse cara. Não, vocês têm que entrar com segurança. Estado de excelência. Azul aqui. Lenço azul. Mentalizando azul. Só isso daí acabou. Acabou. Não precisa mais, não. Ó, enfrente sem artifícios problema de medo. Não coloque constantemente as mãos no bolso ou sobre a mesa, não se apoie sobre uma perna ou sobre outra. Tudo isso é fuga. Só vai atrapalhar ainda mais. Não fique com os braços cruzados ou atrás das costas e não ande de cabeça baixa. Tá? Isso é técnica. Se ocorrer um desequilíbrio vocálico, fique tranquilo. Respire profundamente e, em seguida, provavelmente, a voz voltará ao normal. Antes mesmo de pronunciar a primeira sílaba, os ouvintes já estarão observando atentamente todas as suas atitudes. Identificará, por exemplo, se é tímido ou seguro, pelo seu jeito de andar, até mesmo pelo tipo de roupa que resolveu usar para a ocasião. Como que você vai vestido? Você vai vestido de acordo com a plateia que você quer. Você está se doando para uma plateia. Então, depende como você vai estar. É claro que se você vai fazer uma palestra no Palmeiras, você não vai com uma camiseta do Corinthians. Claro. Dependendo do tipo, por exemplo, se eu for fazer uma palestra lá na Taramutaca, eu não vou de gravata. Eu tenho que me identificar com o público que está ali comigo. Eles vão olhar e falar, pô, esse cara aí está lá, tal. Aqui eu venho de gravata por quê? Porque vocês merecem que eu esteja de gravata. Tá? É um sacrifício? Hoje é um sacrifício, mas a minha vida toda eu usei. Antes de falar, observe o que estiver ocorrendo no ambiente, demonstre a reação. Verdadeiro interessado não é de alguém, mas que é o centro das atenções. Os ouvintes conhecerão na sua atenção uma estreita identidade com seus anseios, tornando isso mais dócil e benevolente para ouvi-lo. Quer dizer, se eu venho aqui para falar com vocês, eu quero falar sobre aquilo que vocês estão aqui para ouvir. Quer perder o medo de falar em público. Ao chegar, você fará a sua exposição. Na mesa ou tribuna. Acomode folhas, anotações, cartazes, Acerte tudo primeiro. Olhe rapidamente as pessoas que ouviram suas palavras e, se o assunto permitir, esboce um sorriso sincero e amigo. Quer dizer, são procedimentos comuns, né?
Por isso que eu falo, isso daqui não é uma oratória, não é uma coisa oratória. O embasamento está em você poder chegar para fazer tudo isso de uma forma tranquila. Ora, embora a memória seja inquestionável, não se pode confiar totalmente no auxílio. Às vezes tem que ter folhas, transparências ou coisas para ajudar você não perder o fio do meado. Isso, conforme eu falei, que vocês forem fazer uma apresentação, apresentar um trabalho, apresentar um TCC ou coisa desse tipo. Fala exatamente o que as pessoas desejam ouvir. Diga para vocês, querem ou não ser reconhecidos, lembrados, admirados? Será que quem ficar vivendo sempre no anonimato? Quer dizer, a gente tem que ter motivação. Quando eu comecei a dar aula de química é uma das matérias mais chatas que tinha, era ter curso científico. E o pessoal ia na aula porque era obrigado. Então, eu chegava, fazia. Você sabe por que vocês têm que aprender química? Eu despertava o interesse da pessoa. Vocês sabem por que vocês têm que aprender química? Não, professor, para deixar de ser ignorante. Aí eu brincava. Mas, professor, você está me chamando de ignorante? Estou. Você é ignorante. Ah, professor, teu pai também. Tua mãe. Você está chamando, ofendendo meus pais? Sim, estou. E o senhor? Eu também sou. Nós somos todos ignorantes. Porque sempre ignoramos alguma coisa. Então, o cara que aqui disser que não é ignorante, esse é o burro. Tá? Então, com isso, eu quebrava o gelo da turma e o pessoal começava a se interessar em aprender química. Bom, em determinadas situações, você poderá duvidar das suas possibilidades de sucesso na arte de falar. Não seja fraco, não se renda. Não dê desculpas para explicar a impossibilidade de continuar. Espera-se que você tenha a qualidade de Demóstenes. Sabe quem era Demóstenes, né? Ele tinha problema de respiração, articulação e postura. E acabou sendo um grande orador. A isso damos o nome de determinação. A falta de experiência e segurança faz com que o orador procure refúgio através da movimentação desordenada das pernas. Fique de frente para os ouvidos plantados sobre duas pernas, dando um bom equilíbrio ao corpo. Quer dizer, fique assim, dando equilíbrio, tá? Não... redobre seus esforços no sentido de fazer nenhum movimento causado pelo nervosismo ou insegurança. É um desafio muito grande, pois a movimentação é quase instintiva, mas com muito treinamento é possível e compensará o sacrifício. A movimentação é fundamental. Se nós estamos, lembre-se que o sinestésico gosta de movimentação. Só que nós não podemos nos movimentar de forma a irritar o pessoal, tá? Isso daqui, os gestos de mão devem ser expressivos, mas não exagerado. Dica indicador, isso aqui representa isso aqui é metade, ok, isso daqui deixa passar isso daí, que depois vocês leem que todo mundo conhece essas posições de mãos, tá? Mas numa palestra a gente usa muito, tá? Mas sem exagero. Não, porque eu sou nacionalista, no coração e tal. Menos, tá? Só, meu coração, acabou. Movimentos de cabeça, bastante representativo. Quando não gostamos, não concordamos com alguma coisa, cerramos os lábios, balanceamos a cabeça, sabe? Aquelas expressões que vocês podem treinar na frente do espelho. Aqui vocês têm o significado delas. Mas, como eu falei, isso aqui tudo é blá, 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 é chantilly. Se falamos de um assunto que deveria provocar tristeza, não podemos demonstrar uma fisiologia alegre ou diferente, né? Claro, a fisiologia tem que ser coerente com aquilo que nós estamos falando. Aprenda a se expressar com naturalidade, fique diante de um espelho e veja se consegue expressar o sentido abaixo. Aí tem umas dicas. Malícia, como que você expressa no espelho? Malícia. Sabe? Você treina isso daí. Entendimento, compreensão. Idiotice. Aqui, ó. Pouco caso, desconfiança, vingança, olhos semicerrados.
Espanto, surpresa, olhos abertos, boca aberta e testa franzida. Idiotice, olhar fixo no infinito. Tá? Pensativo, morder levemente em lábio inferior. Todo mundo sabe disso. O conhecimento do conteúdo é tão importante, seu papel é tão evidente que algumas pessoas, quando começam a falar com certo desembaraço, sentem que toda a informação poderá servir de alimento para suas apresentações e passam a aumentar suas leituras de livros, revistas e jornais. Isso aqui é importantíssimo. Nós temos que ser imbuídos de conhecimento. Nós estamos sujeitos a perguntas. Hoje nós estamos aqui com 20 pessoas, 30 pessoas, mas se você está numa plateia de 500 pessoas, é um público muito heterogêneo e você não sabe que tipo de pergunta que virá. E qual a melhor resposta que você tem que dar? Não sei. Não sei. Eu tenho uma pessoa aqui que era professora e ela tem uma saída. Ela nunca falava que não sei. Ela fala que ótima pergunta, pesquisa em casa. Minha esposa, professora de português. Ela não fala que não sabia, pesquisa em casa. Então, meio com a resposta. É uma forma de também. Acontece o seguinte, quando uma pessoa faz uma pergunta, isso é ouro para você. E que é? É ouro, é um negócio precioso. E você, olha, eu já fui. Você fala para a pessoa, pode falar para a pessoa que você não sabe e que você vai fazer um estudo para poder entender aquilo que você acha importante. Claro. E se ele puder te deixar um contato, você dá uma devolutiva para ele. Claro. A melhor coisa é sempre ser franco. Sempre ser franco. Você não é enciclopédia, você está sujeito a erros, nós todos estamos sujeitos a erros. Então, seria muito a gente querer cobrar uma pessoa saber tudo. Então, seja sincero. Quantas vezes já me questionaram, eu falo, não sei, ou ótima pergunta, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos descobrir. Ou se você souber, ou se alguém souber, use a palavra. Você me despertou interesse em querer saber também. Né? Exato. Eu estou dizendo, não é nem dito, é o segmento que eu aprendi. Primeiro, quando a pessoa perguntar para você, você memoriza, aí você faz repete, por favor, a pergunta. Não sei o quê, aí a pessoa vai repetir, você já vai estar mentalizando. Se você não sabe, instintivamente você vai falar, não sei, mas posso te dar uma devolutiva depois, alguma coisa do gênero. Acontece muito, os alunos às vezes fazem pergunta, por exemplo, de história, alguma coisa que eu não saiba, aí eu proponho um desafio, vamos fazer o seguinte, eu pesquiso e você também pesquisa, aí a gente chega no... Exatamente. É o caminho por aí. A pior coisa que existe é você querer ser aquilo que você não é. Seja sempre tranquilo, transparente. Já foi a época dos deuses. Por exemplo, eu sou hipnólogo. Eu faço coisas com a hipnose, que a pessoa olha para mim e fala, isso daí, isso é mágico. Não, fiz aqui uma demonstraçãozinha para vocês. Tá? Tudo. Eu, antigamente, logo que eu comecei a fazer isso, 40 anos atrás, eu senti um poder enorme quando eu fazia aquilo. Aí você vai aprendendo que isso não tem poder nenhum, isso é pura técnica. Qualquer um pode fazer tudo. Uma das premissas da programação neurolinguística é você pode fazer tudo o que você quiser. Evidentemente, você deve se concentrar nas suas qualidades, que você tem mais qualidade. Então, o caminho é esse. Procure fazer uma recapitulação de tudo que falou, mas de forma sucinta. Esse resumo irá fortalecer o poder da convicção, pois os assuntos juntos possam ter mais consistência do que possuem isoladamente. Vocês devem ter percebido que eu vou sempre reforçando palavras que eu já usei, pontos que eu já usei. Então, eu sempre vou dando um reforço, porque isso faz com que a gente interiorize mais profundamente o conhecimento.
O ideal sempre, numa apresentação, num curso, é nos primeiros 10 minutos você recapitular tudo que foi falado na aula anterior. Aliás, o nosso ensino é completamente errado. Completamente errado. O orador ele tem que, inteiramente, lembrar 3 palavras para poder se perder, tem que ter 3 palavras na sua cabeça para poder continuar a falar, a palestra. Quais? Você começa teu discurso. Não, você começa teu discurso. Uhum. No discurso, você usa a palavra união, a palavra amiga e tal, mais um amor. Se te dá uma falha, você pode usar essas 3 palavras que são... Para poder fazer... É válido, claro. Eles chamam os amuletos. São os amuletos. Os comunicadores, o pessoal de televisão usa muito. Ok? Nos jogos, na rádio, eu faço isso. Começo tão rápido, você tem que lembrar, você tem que antes falar, repetir uma palavra que eu já falei. Agora foi para fora, a bola, tá? São amuletos. O Anael usava muito amuleto. Então eu corrigi muito ele. Eu falei, cara, você cansa, o amuleto você pode usar de vez em quando, mas exagerou, fica ruim. Planeje a sua vida com antecedência, sabendo se deverá pegar algo, o que vai dizer para se despedir. Ou seja, fazer uma lição de casa quando você vai fazer a sua palestra. O que você vai falar o antes, o durante e o depois. Você fazer o teu roteiro. É muito importante para você não se perder no caminho. Esse roteiro você pode ter ali no púlpito, você pode estar na cabeça. Tá? Procure despertar o interesse da plateia. Estamos aqui para tratar um dos assuntos mais importantes de nossas vidas. Todos os assuntos são importantes na nossa vida. Tá? Aí você escolhe aquele que você vai falar. O nosso hoje é falar em público. Por exemplo, quem não gostaria de ser reconhecido, lembrado e admirado por tudo aquilo que já fez ou está fazendo? A oportunidade que vocês têm quando vocês estão aqui, no lugar que eu estou. Vocês não sabem quanto é gratificante para mim fazer isso. E acreditem, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Eu faço isso. A minha primeira palestra, que eu levei esse tombo, que foi tudo mais, foi em 1980, coisa desse tipo. E eu comecei a fazer palestras em inglês e espanhol na América Latina inteira, na Alemanha e nos Estados Unidos. E para todas as coisas, eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, falando sobre o trabalho da empresa nossa. E eu tinha tomado uns uísques, tinha chegado de viagem, o presidente da empresa fez um coquetel para toda, era uma equipe internacional, e eu ia às 8 horas falar sobre um projeto que eu tinha criado aqui e que estava tendo sucesso. E entusiasmado, à noite, tomando um uísque e tal, aí não conseguia dormir, tomei um pequeno, não lembro o que foi, um dormolírio da vida, e tive um bruxismo. Quando eu acordei de manhã, esse meu dente aqui estava na língua. Era 6 horas da manhã. Eu senti alguma coisa, eu vi, peguei e tinha o dente. Falei, como que eu vou fazer uma palestra em inglês sem poder aqui com um buraco? Não, olha as passagens que a gente quer. Aí eu fui, por sorte, eu estava nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, mas tinha um dentista 24 horas. Eu fui lá e ele falou, por sorte que você não engoliu. Aí ele colou, eu fui dar a palestra, legal tudo, depois vim para cá, ele fez outro implante, sei lá o quê, mas passagem desse tipo que eu tive uma outra que eu fiz na Alemanha, projetos fantásticos e tudo mais, depois outro cara veio me aplaudir e falou, legal, tua palestra foi fantástica, eu não entendi nada, mas foi muito boa. Então, são coisas desse tipo que a gente passa. Último, mas não menos importante,
O inglês fala last but not least, é uma expressão muito comum. Lembre-se que sua plateia é heterogênea e composta por auditivos, visuais e sinestésicos. Portanto, use as três linguagens. E não esqueça que seu estado de excelência determinará o sucesso de sua apresentação. Entre já no estado de excelência. Pessoal, está tudo isso escrito ali. Isso é um chantilly. O que importa é o que nós fizemos antes. Lembre-se, se você pensa que pode ou que não pode, você vai estar certo de qualquer forma. Henry Ford. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Eu que aplaudo vocês. Obrigado. Para encerrar, e para a gente ir para casa, quase 2 horas de palestra, né? Eu gosto muito dessa metáfora. Tinha um velho escritor que ele normalmente se refugiava na praia para poder escrever. E um dia ele estava lá na praia e ele viu algumas pessoas jogando pedras no mar. Aí ele falou, por que esse pessoal está jogando pedra no mar? Ele foi até lá, olhou, e na verdade eles estavam jogando estrelas no mar. Ele chegou para o cara e falou, por que vocês estão jogando? Ele falou, olha, está muito calor, muito quente, e essas estrelas aqui estão morrendo. Então nós estamos devolvendo elas para o mar. Aí o escritor pegou e falou assim, mas meu amigo, olha, são milhares de estrelas, que diferença está fazendo? Ele falou, não sei para as milhares o que está fazendo, mas para essa que eu estou jogando está fazendo uma diferença muito grande. O escritor voltou para sua casa. Naquela noite não conseguiu escrever, ficando pensando naquilo que os pescadores estavam falando para ele. E ele levantou e foi lá e ajudou a jogar estrelas no mar. Tá? Eu joguei a minha para vocês e vocês espero que joguem as de vocês também. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Olha, aqui está a apostila. Se alguém quiser adquirir, eu tenho 2 livros aqui. Se alguém quiser, um é um livro que eu falo sobre qualidade de vida, uma coletânea de artigos. E esse daqui, Retrospectiva de um Empresário que eu não sabia que sabia, conta um pouco da minha história profissional e onde que eu usei 10 anos antes da programação neurolinguística ser criada, eu utilizei técnicas intuitivamente. Então, caso alguém queira, esse daqui custa 30, esse custa 25, os 2 custam 50. Ok? Mas à vontade.